Você sabia que jovens no Nepal acabaram de invadir o parlamento e derrubar o governo? E o motivo é assustadoramente parecido com o que está acontecendo no Brasil. Em setembro de 2025, o Nepal entrou em colapso político. O gatilho foi o bloqueio de redes sociais como Instagram, WhatsApp, YouTube e X. Mas isso foi só a faísca. O que realmente explodiu foi o acúmulo de corrupção, desigualdade e impunidade. A juventude nepalesa, especialmente a geração Z, se organizou e foi às ruas. Vídeos mostraram os filhos de políticos, os chamados Nepo Kids, ostentando carros de luxo, viagens internacionais e mansões, enquanto a maioria da população vive com menos de R$ 500 por mês. A revolta foi inevitável. Em menos de 2 dias, 19 pessoas morreram em confrontos com a polícia, centenas ficaram feridas e o parlamento foi invadido e incendiado. O primeiro-ministro, KP Sharma Oli, renunciou e fugiu de helicóptero. Mas por que isso importa para você? Porque o Brasil está seguindo um roteiro parecido, só que em câmera lenta. Aqui, a corrupção também é sistêmica. Escândalos como o orçamento secreto, rachadinhas, superfaturamento de obras e uso indevido de verbas públicas continuam surgindo. E quem paga a conta? O povo. Enquanto políticos e seus filhos vivem em condomínios de luxo, milhões de brasileiros enfrentam filas no SUS, falta de saneamento básico e insegurança alimentar. A juventude brasileira, assim como a do Nepal, está cada vez mais consciente. Movimentos digitais, denúncias nas redes sociais e protestos contra cortes na educação mostram que a paciência está acabando. A diferença é que, por enquanto, o Brasil ainda tenta resistir pelas vias democráticas. Mas até quando? O Nepal mostrou que, quando a indignação encontra organização, o sistema pode ruir. E o Brasil, embora não esteja em chamas, já viu sinais de ruptura, como o 8 de janeiro de 2023, quando extremistas invadiram os prédios dos 3 poderes. A pergunta que fica é: será que estamos esperando demais para reagir? A desigualdade social, o desprezo da elite política e a falta de representatividade estão criando uma bomba relógio. E se nada mudar, o Brasil pode muito bem ser o próximo Nepal. Não é sobre apoiar um lado ou outro. É sobre entender que quando o povo perde a esperança, a história muda, e nem sempre de forma pacífica. Se o Brasil não acordar, vai repetir o mesmo colapso que o Nepal viveu. E não vai ser por falta de aviso. O que aconteceu no Nepal não foi um acidente. Foi o resultado de anos de desprezo pela população, de um sistema político que se blindou contra qualquer forma de cobrança. E quando o povo percebe que não tem mais voz, ele grita. Quando percebe que não tem mais espaço, ele invade. No Brasil, a blindagem da elite política é cada vez mais evidente. Políticos com dezenas de processos continuam sendo reeleitos. Investigações são engavetadas. E quando alguém tenta expor, é silenciado, seja por censura, por processos ou por campanhas de difamação. A mídia tradicional, muitas vezes, escolhe o que mostrar, e as redes sociais, que deveriam ser um espaço livre, estão cada vez mais controladas por algoritmos que favorecem quem paga mais, ou quem tem mais influência política. Enquanto isso, o brasileiro comum enfrenta uma realidade dura: inflação alta, salários estagnados, serviços públicos sucateados. A juventude, que deveria estar sonhando com o futuro, está lutando para sobreviver no presente. E o mais perigoso, a polarização está destruindo o senso de coletividade. As pessoas não conversam mais, elas brigam, não debatem, atacam. E isso enfraquece qualquer chance de mudança real. O Nepal caiu porque o povo se uniu contra um inimigo comum, a corrupção. No Brasil, ainda estamos divididos, brigando entre nós, enquanto os verdadeiros responsáveis continuam intocáveis. Mas essa divisão tem prazo de validade. A geração que está crescendo agora, conectada, informada,
cansada, não vai aceitar viver como seus pais viveram. E quando ela decidir agir, não vai pedir permissão. A pergunta que fica é: vamos esperar o caos bater a porta? Ou vamos começar a exigir mudanças antes que seja tarde? Porque a história já mostrou: quando o povo se levanta, nenhum palácio é seguro.